E agora vamos para a nossa última palestra da noite, com o mestre Felipe Dutra, mais conhecido como Feliposo, meu camarada. E aí, Feliposo, preparado? Preparadíssimo. Opa! Então vamos lá, a palavra com o mestre Felipe. Vou começar aqui a apresentar. Vocês me informam aí se está tudo bem, se estão conseguindo ver bem. Sim, Fê, tá dando para escutar bem. Tudo certo. Ok, só me avisa se está aparecendo legalzinho aí para vocês. Entrou Sim, agora. aparecendo. Então, perfeito. Bom, pessoal, como o Bruno aí me apresentou, meu nome é Felipe Dutra, possuo formação em Biologia e também tenho mestrado em Ciências Ambientais e trabalhei com a área de semeadura direta. Vocês viram que é um tema que foi bem recorrente aí nas nossas apresentações aí do nosso evento. E atualmente estou fazendo doutorado e eu tenho duas linhas de pesquisa, né, com que eu trabalho. Uma delas é clonagem de espécies arbóreas nativas e uma outra é estudar e aplicar técnicas de recobrimento, né, em sementes para uso de semeadura direta. E no meu trabalho eu vou trabalhar com uma técnica de recobrimento específico. Bom, então, como já foi apresentado para vocês, mas eu vou trazer de novo, né? O que é a semeadura direta, né? Que é uma técnica de restauração de áreas degradadas. Ela é uma técnica que está ganhando, né, os holofotes, e ela utiliza um mix de espécies. Por que esse mix de espécies? São espécies de diferentes ciclos de vida, de diferentes grupos institucionais, com o objetivo de proporcionar o melhor estabelecimento das espécies nativas, né, conforme o desenvolvimento dessa área, em detrimento das espécies exóticas invasoras. No caso, vocês vão ver uma imagem aí da semeadura sendo realizada, né, foi realizada uma semeadura em linha, e apesar dela ter um ganho muito bom em relação principalmente ao econômico, e ser de fácil aplicação, porque ela pode ser aplicado em linha, em covas ou em área total, ela ainda possui alguns desafios, né, como a professora Fátima já colocou, alguns desafios e como será que nós podemos trabalhar com esses desafios? O primeiro deles é como ele apresenta um baixo estabelecimento, né, de espécies no campo, a gente precisa utilizar uma grande densidade de sementes, né? E isso pode acabar encarecendo muito esse tipo de técnica. Um outro tipo de desafio também que a semeadura direta enfrenta no campo é a predação e também em relação ao nicho de germinação de cada espécie. Em relação a diferentes tipos de temperatura, umidade e até a profundidade que essas espécies são semeadas no solo. E outro fator bem importante também é a matocompetição entre as espécies nativas que estamos semeando e as exóticas invasoras, que mesmo a gente utilizando técnicas de manejo, ainda existe, né, o banco de sementes, e isso pode estar dificultando um pouco o estabelecimento das espécies nativas semeadas. Além disso, também tem a própria característica morfológica de algumas espécies, né? Algumas espécies possuem sementes muito pequenas. E a gente faz essa classificação, né, das espécies por tamanho de acordo com o número de sementes que elas possuem em 1 quilo. Então, diversos estudos, né, têm demonstrado que sementes pequenas, né, e muito pequenas, demonstram baixas taxas de germinação e baixas taxas de emergência. Então, qual seria uma alternativa que poderia aumentar a eficiência, né, dessas espécies lá em campo em relação, né, à utilização da técnica de semeadura direta? Bom, uma delas pode ser a técnica de recobrimento de sementes, né, ou
termo pode ser usado de outra forma, como revestimento de sementes. Mas o que é esse recobrimento de sementes? Ele nada mais é do que a aplicação de um material exógeno, de forma com que ele vai revestir o tegumento das sementes. E qual o objetivo disso? É melhorar o manejo dessas sementes, padronizando o seu peso e o seu tamanho. Então, para semeadura direta, isso seria uma característica muito interessante. E quais equipamentos e materiais seriam necessários para a realização desse recobrimento, do recobrimento das sementes? Tem 2 materiais que são essenciais para você poder fazer esse tipo de técnica, tá? O primeiro deles seria o material colante ou líquido, ok? É um material que possui uma propriedade adesiva. E o segundo deles seria um material sólido, né? Que a maioria das vezes é um material em pó. Então, tanto material colante como material sólido, ele pode ser de diversos materiais, né? Se vocês procurarem hoje no YouTube técnicas de recobrimento de sementes, vocês vão ver que vai desde utilização de calcário, argila em pó, até urucum, né, em pó, para fazer esse revestimento das sementes, né? E até também tem variação até no tipo de material colante, tá? Que pode ser uma mistura de farinha, de amido, ok? O importante desse material colante é que ele se transforme num material que aglutine esse material sólido em pó na semente. Só que para fazer isso, você também precisa de um outro equipamento, né, que seria um misturador. Aqui na imagem, para ilustrar, é uma betoneira, né? Vocês podem encontrar vídeos aí na internet onde as pessoas fizeram de maneira caseira, né, misturando essas sementes. Mas pode ser materiais até mais elaborados, né, como que envolve um pouco mais de complexidade, vamos dizer assim. Então, dentre as técnicas de recobrimento, existem tipos de recobrimento de sementes, tá? Alguns mais elaborados, dependendo do objetivo que você quer chegar. Então, o primeiro deles, a gente chama de revestimento de filme ou peliculização, tá? Que nada mais é com que você pulverizar uma camada de uma substância que vai envolver essa semente. Então, pode ser algum insumo agroquímico, como fungicida, herbicida, tá? Ou até algum promotor de germinador nessa semente, ou mesmo corante, tá? Só com o objetivo de poder localizar as sementes. Algumas sementes são difíceis, né? Principalmente as sementes muito pequenas, quando você vai trabalhar com elas. Quando for fazer a semeadura em tubetes, por exemplo, a cor das sementes podem ali se misturar com a cor do adubo, então fica muito difícil, né, de você localizá-las. Então, essa é uma técnica muito interessante para esse tipo de objetivo, tá? Além do revestimento de filme e peliculização, nós temos também a incrustação. A incrustação, ela já vai dar uma característica diferente para a semente. Voltando aqui nessa primeira técnica, né, de revestimento de filme, ela não vai mudar necessariamente a forma, nem o tamanho, nem o peso da semente. Já na incrustação, isso já muda, ok? Então, à medida que a gente vai adicionando material colante e material inerte, que seria o material em pó, ela vai envolver na semente, vai adquirindo peso, forma e tamanho. Só um parêntese que a forma, nesse tipo de técnica, ele não vai mudar a forma da semente, ok? Ele vai aumentar o peso, né, e o tamanho, mas não vai mudar a forma. Já o terceiro tipo de recobrimento de semente seria a pelletização, que ele é uma técnica mais robusta e mais notável. Esse sim vai mudar a forma da semente, né? Que no final, o produto final vai ser uma semente recobrida, né? Com uma forma mais oval, mais ovoide, tá? Então, ele vai aumentar significativamente aí o tamanho e o peso da semente. Vale lembrar também, gente, que para cada tipo de
técnica utilizada para recobrir a semente, você também utiliza um tipo de equipamento. Para o revestimento em filme ou peliculização, você pode pulverizar a substância que você quer aderir à semente, ok? Geralmente, essas sementes são colocadas em recipiente metálico que ele fique numa posição 180 graus, ou seja, com o bocal em cima, né, e o fundo embaixo. E aí você aplicaria ou de cima para baixo, pulverizando, né, o material que você quer que envolva essa semente. Já na incrustação, também é na mesma posição, de 180 graus, né, o mesmo recipiente, e você jogaria, né, o material colante, né, pulverizaria o material colante e em seguida colocaria o material de pró de forma que ele envolvesse a semente. Nesse tipo de modelo, né, de recipiente, a semente ela ia incrustar, ela ia ter esse tipo de técnica de recobrimento. Já para pelletização, é um pouco diferente. A posição desse recipiente onde a gente vai, do misturador, né, onde a gente vai fazer o processo, ele varia de um ângulo de 45 a 90 graus. Porque nesse tipo de configuração, você adicionando o seu material colante e o seu material pó, ele vai começar a aderir à semente, dando essa forma ovoide, né, ou circular para a sua semente. Então, são essas três as principais técnicas de recobrimento. Vale lembrar também que a gente pode utilizar vários tipos de materiais, né? Tanto material colante como material em pó. Só que tem que ser ter muita atenção, porque alguns materiais eles podem oferecer, em vez de vantagens, ser danosos para a semente, né? Um dos principais problemas, né, do recobrimento de sementes é que, dependendo do tipo de material que você utiliza, ele acaba impedindo que a semente germine, né? Ele acaba impedindo que entre água, que inicie o processo de germinação, ou mesmo, até pode ser que entre água, mas a semente não consegue emitir a radícula, não consegue desprender, né, degradar ter força suficiente, né, para degradar essa camada. Então, por isso que é sempre importante a gente fazer pesquisas com os materiais que a gente vai utilizar, né, para realmente aumentar essa eficiência da germinação e emergência, né, das espécies lá em campo. Outra coisa também interessante, né, sobre o recobrimento das sementes é você poder utilizar também, aplicar, né, agroquímicos nessas sementes, né? Você pode aplicar fungicidas, estimuladores de germinação, ou até mesmo simbiontes, né, de forma que aumente essa eficiência de germinação das sementes em campo. Então, essa é uma técnica muito versátil, não é uma técnica nova, tá? É uma técnica que já vem sendo bastante utilizada, principalmente em culturas agrícolas, né, em espécies de milho, de soja, e agora, não agora, né, mas nós estamos caminhando para adequar essa técnica também para as espécies florestais, né, principalmente aí em relação às espécies de sementes pequenas, né, que se a gente for pensar na semeadura direta, quando a gente vai fazer de forma mecanizada, é muito difícil você conseguir padronizar a profundidade que essas sementes vão ser soterradas. Então, quando a gente vai fazer encobrir essas sementes com terra, a gente acaba selecionando algumas espécies, né? Essas espécies maiores, elas vão conseguir estar no seu nicho de germinação, né? Provavelmente no seu nicho de germinação, enquanto que as menores vão ser soterradas e com certeza não vão conseguir germinar. Então, um dos objetivos do meu trabalho é justamente trabalhar com a técnica de pelletização, de forma que aumente, né, o tamanho dessas sementes e consiga padronizar na hora que a gente for testar a semeadura direta na forma mecanizada. Eu termino a minha apresentação, né, agradecendo toda a organização do evento, né, e a todas as instituições envolvidas, principalmente ao Laboratório de Sementes e Mudas Florestais, ao LASEM. Caso vocês tiverem interesse, né, em trabalhar com tecnologias de sementes, né, principalmente em recobrimento de sementes,
vocês podem mandar não só dúvidas, mas o seu interesse de trabalhar lá no e-mail do Lazen, né, @ufscar.br, assim como para o meu e-mail também, que é esse que está aparecendo aí para vocês, e vocês também podem acompanhar os trabalhos que são feitos aí no Lazen pelo site do nosso laboratório. Agradeço demais, espero que vocês tenham curtido o evento. Espero que tenha mais eventos desses com mais temas incríveis também. Muito obrigado. Opa! Maravilha! Mestre Felipe Bueno Dutra, sua apresentação foi incrível. Cada dia que passa, você nos conquista mais. Obrigado. Isso está mandando cada dia mais mesmo do tema de peletização de sementes. Parabéns. Obrigado. E aqui, então, vamos às perguntas, né? Plantando Vida pergunta: tem alguma iniciativa a respeito do tratamento das sementes com micro-organismos benéficos, Azospirillum? Outra questão é levada em consideração as características químicas e biológicas dos solos das áreas restauradas na semeadura direta? Felipe Bueno Dutra, para você. Olha, eu não conheço, né, essas pesquisas, né, com esses micro-organismos, mas a gente já pensou em utilizar, tratar, né, as sementes, né, principalmente na pelletização, envolver com esses organismos simbiontes, né, para ver se eles podem ou não aumentar aí a eficiência da germinação da semente da semeadura direta. Mas é uma questão a ser levada assim. A gente tem muito interesse de fazer pesquisas com associação, né, de micro-organismos com as sementes nativas. Perfeito. Perfeito, Felipe. Miriam Novaes Pereira pergunta para todos os palestrantes: no contexto da restauração, existe a incidência de insetos, praga e ou de fitopatologias que dificultam o processo de reflorestamento? Alguém gostaria de responder? Bom, então, Miriam, eu posso comentar um pouco sobre. Sim, existem, e dos principais insetos praga são as formigas cortadeiras. Sim, as formigas, né, elas têm preferência por algumas espécies vegetais, e elas devoram algumas espécies mesmo, deixando elas sem folhas. E muitas vezes, tipo, quando essas espécies se brotam, as formigas continuam cortando elas, até que chega um ponto que esses indivíduos acabam morrendo. Então, é muito importante fazer o controle, né, das formigas cortadeiras e utilizar espécies não tão atrativas para essas formigas. Acho que não sei se a gente tem algum experimento com formiga ainda, mas tem vários estudos sobre isso, sobre o tema, então você pode procurar, certeza de colocar lá no Google, vai encontrar sim. E doenças, algumas, porque, assim, por exemplo, geralmente, quando a gente planta mudas também, essas são muitos indivíduos, né, tipo, da mesma espécie. E aí acaba que uma ou outra, tipo, acaba pegando uma doença, por isso que é interessante você usar, tipo, várias espécies, né, e os indivíduos de matrizes diferentes, né. A variabilidade genética é muito importante nesse caso. Um exemplo também que tem, por exemplo, é cedro. O cedro, na natureza, ele ocorre muito distante um do outro. Os indivíduos, eles ficam bem distantes. Aí, quando a gente faz um plantio e se adensa muito o cedro, tipo, dá uma lagarta, né? Acho que é uma lepidóptera, que é chamada de broca do cedro.
que ela ocorre quando a gente tem muitos indivíduos próximos. Então, tipo, sim, existem, tipo, insetos pragas e fitopatologias que dificultam o processo de reflorestamento ou da restauração ecológica. Ok. Mais alguma pergunta? Bruxite. Ah, olha, perfeito.